Podemos ler, amém? Malaquias 2, do 10 ao 16. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um ele buscava a descendência que prometera? Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Amém. Esse texto aqui, meus irmãos, fala sobre lealdade. E lealdade é uma virtude muito preciosa. Eu admiro muito amigos leais, um casal leal, um funcionário que é leal ao seu patrão, alguém que é leal à sua nação, que ama, né, a pátria e inclusive morre por ela. É muito interessante. Quando alguém é leal, por exemplo, à sua denominação, quando alguém diz, não, olha, eu tenho tradição batista e é na igreja batista que eu quero terminar meus dias. Ah, mas se você mudar para outro lugar, se eu mudar para outro lugar, se não tiver nenhuma batista, eu vou começar uma. É uma questão de lealdade, de compromisso. Aqui, fala necessariamente de dois vínculos aqui. O vínculo entre a nação, entre os irmãos israelitas, e a aliança com a esposa. Lealdade entre a família de Deus e lealdade entre um homem e a sua mulher, a sua esposa, o marido e sua mulher. E logo no versículo 10, Deus, pela boca de Malaquias, ele faz uma questão retórica, daquela questão, pergunta retórica, é aquela pergunta que você já sabe a resposta. Quando ele pergunta assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Qual é a resposta? Sim. Todos eles eram filhos de Deus, do Deus de Israel, faziam parte da família do Deus que é Pai do povo de Israel. E não apenas isso, mas também um Deus que os criou. Ele diz, não nos criou o mesmo Deus? Nós somos da família de Deus, nós somos criaturas do mesmo Deus, nós temos a mesma origem. Então ele faz outra pergunta em cima dessas duas. Se somos da mesma família do Pai, se somos da mesma fonte de criação que é Deus, por que nós seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Porque ele coloca aqui Deus como a razão da lealdade e do compromisso entre a nação e vamos aplicar entre nós hoje como igreja do Senhor. Então, cada crente, ele deve ser leal ao outro crente, especialmente quando nós somos parte de uma mesma congregação. E o que significa ser leal? Ser leal significa tratar com a verdade, ser leal significa suprir as necessidades, ser leal significa não ignorar um pecado cometido, perdoá-lo, mas procurar corrigi-lo.
Então, lealdade tem a ver com esse compromisso de ver o outro melhor, de ver o outro seguro, de ver o outro em paz, ver o outro crescendo espiritualmente. E a responsabilidade como corpo do Senhor, de cada membro da igreja, é que o outro membro cresça. A Bíblia compara a igreja a um corpo e cada membro tem uma função e todos os membros trabalham para que o corpo tenha saúde, para que o corpo cresça, como diz o apóstolo Paulo, pela justa cooperação de cada parte. Então, cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros, porque somos parte da família de Deus. E como responsáveis uns pelos outros, nós devemos ter essa lealdade uns pelos outros. Nós devemos nos sentir assim, se alguém está sofrendo, como Jesus disse, então eu estou sofrendo também. Se alguém está alegre, contou uma bênção, isso também alegra o meu coração. Por quê? Porque ele é membro de minha família, faz parte do mesmo povo. Nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Criador, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Salvador, e precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso tudo a ver, meus irmãos, isso tem tudo a ver com lealdade. Lealdade entre um povo, entre uma família, entre um grupo de irmãos. No versículo 11, Deus fala pela boca de Malaquias sobre a lealdade a ele. Ele diz assim: Judá tem sido desleal. E não somente isso, Judá tem sido abominação. Ele tem cometido abominação em Israel e em Jerusalém. Ou seja, Judá, esse povo tem praticado, tem procedido de uma maneira que Deus tem sentido nojo, porque a abominação é isso. Se você for no dicionário procurar o que significa abominação, aí você vai encontrar umas palavras assim: ojeriza, nojo, desprezo. E o que foi que aconteceu para que o povo de Israel, o povo de Judá, se tornasse abominação? Aliás, que tipo de abominação Judá, Israel, Jerusalém tinham cometido? Aí ele disse: porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Porque o profeta dá a entender que a partir do momento que um membro do povo de Israel, de Judá, se casou com uma mulher pagã, e essa mulher pagã inclusive adorava o Deus estranho dela, no templo onde era exclusivo para o Senhor, é abominação. É como se um crente tivesse relacionamento com uma budista e colocasse aqui a estátua de Buda ao lado do púlpito. Por que colocou a estátua ao lado do púlpito aqui? Não, porque tem algumas mulheres aqui que são casadas com os crentes. Não, isso é abominação. A adoração exclusiva só pertence a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém mesmo. Imagine com deuses fabricados pelas mãos humanas. Então, é muito sério isso, essa questão de você se relacionar com alguém que não acredita no mesmo Deus que você. É muito estranho. Como um evangélico vai se relacionar com alguém que tem uma religião que é totalmente contrária, digamos assim, ao que ele acredita? É muito estranho. Não, pastor, estou namorando com uma menina ali, ela é da Renovação Carismática, então ela vem para o culto um dia e eu vou para a missa o outro. Não pode, não está errado. Se lá existe a prática de idolatria, você vai se conjugar, você vai aprovar esse tipo de prática indo até lá? Não. Não, eu estou namorando com uma espírita e fui lá na mesa branca, achei legal. Achei legal? Não, você tem que se converter então. Então, são diferentes, são mundos diferentes, são mentes diferentes. Então, como eu vou me relacionar com alguém que não tem a mesma fé que eu? Especialmente, não em termos de amizade, que eu posso ter amizade com pessoas que não são crentes, com toda prudência e sabedoria, mas casar com alguém que não conhece a Deus, então realmente é algo muito complicado.
E desde o início da história, não faltam exemplos de casos de pessoas que se relacionaram com pessoas pagãs, em termos maritais, e trouxeram consequências. Aqui, qual foi a consequência do povo de Judá se relacionar com os pagãos circunvizinhos? A abominação. Ou seja, Deus disse, eu rejeito a adoração de vocês. Por quê? Porque vocês estão se misturando, não só com gente que não acredita no mesmo Deus, mas estão adorando aos mesmos deuses. É tanto que, no final, ele diz assim, né, que profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor, olha a ação de Deus aqui no versículo 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa, seja quem for, e que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. O que significa dizer que Deus iria eliminar esse homem que estava tendo relacionamento com essa mulher pagã? O que significa, hein, meus irmãos? O que é que Deus iria fazer com esse homem? O que é que o texto quer dizer? Quando diz que o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que vai expulsar de Israel, né, de Jerusalém. É isso que Deus quer dizer? O que é que Deus quer dizer então? Ele vai matar, ele vai destruir. O homem que pertence à família de Deus, foi educado adorando ao Deus de Israel, mas de repente se vincula com a mulher pagã e adora o mesmo Deus estranho que essa mulher adora. Então a indignação de Deus é tanta que ele promete que eliminará dentre o povo, seja essa pessoa quem for, que está se relacionando com mulheres pagãs e ainda apresenta oferta ao Senhor dos Exércitos. Ou seja, está vivendo em pecado, está em idolatria por causa da relação que criou com a mulher pagã, e ainda vai até o culto, ainda vai ofertar. E Deus disse, olha, eu não quero isso. Eu rejeito, é abominação. Versículo 3, ele continua argumentando, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos. Eu achei tão interessante uma interpretação, acho que é de D.L. Moody, e ele diz que essas lágrimas, esse choro, esses gemidos, são das mulheres que foram traídas por esses homens. Uma interpretação muito interessante que eu achei. Ou seja, você peca, o seu pecado faz o outro sofrer, e ainda você tem a cara de pau de oferecer oferta ao Senhor no santuário. É muita frieza. É muita frieza. Você faz mal ao outro, você produz dano ao outro, e ainda vem cantar aqui na frente e dizer que Deus é bom, entendeu? Como se Deus aceitasse esse louvor de alguém que faz o mal contra os irmãos, é o caso aqui, contra o povo de Israel. Então, Deus não aceita esse tipo de oferta. Deus não aceita. Imagina aí, um homem que adultera contra a sua esposa, trai às escondidas, mas aos domingos está cantando aqui, está louvando, está pregando, está ensinando. Aí o que é que Deus diz? Deus diz, olha, eu abomino, eu rejeito esse tipo de oferta, esse tipo de louvor. Ele diz isso, ele diz, de sorte que Deus já não olha para a oferta, e não só, nem sequer olha, ele não aceita com prazer da vossa mão. Essa expressão de que Deus nem olha a oferta. Não, você está fazendo isso aí, mas isso é inútil. Por quê? Porque você faz o mal aos outros lá fora, ou aos seus de dentro, e vem dizer a mim, dizer que eu sou amor, dizer que eu sou justiça. Eu abomino esse tipo de culto. Deus está dizendo aqui pelo profeta
Malaquias. Ele não olha, ele não aceita com prazer da vossa mão. Eu sei que durante a minha vida cristã, eu ouvi muito essa expressão, com certeza todos já ouviram, que quando às vezes a pessoa comenta assim, não, esse tipo de louvor aí não passa do teto. Vocês já ouviram já essa expressão? Aí geralmente quando a gente usa esse tipo de expressão, quando é uma pessoa carnal, né, cantando, pregando, ensinando, ou sei lá, fazendo algum tipo de oferta, de adoração, e no seu olhar você diz, olha, essa pessoa aí, do jeito que está vivendo, esse louvor aí não sai do teto. Da mesma forma, uma pessoa que chora, que se ajoelha, que se derrama no chão na hora do culto, mas de repente quando termina o culto, não deixa os mesmos vícios, continua fazendo mal aos outros. É inútil aquele choro, aquele se derramar, se esbarramar, se esbaldar no chão com uma atitude de... É inútil, Deus não aceita. Deus não aceita. Deus quer mais do que palavras. Deus quer mais, aqui no contexto de Malaquias, Deus queria mais de que alguém que pegasse um cordeiro sem defeito e fosse lá. Inclusive, até o próprio cordeiro era com defeito. Então, era um povo ruim, que a oferta não prestava, porque não era de acordo com a diretriz de Deus, e o caráter também não prestava, porque era um povo infiel à mulher da sua mocidade, aos seus irmãos de Israel e ao próprio Deus. E para terminar, digamos assim, sobre o caráter, a ruindade desse povo, eles ainda eram irônicos, eram dissimulados. Versículo 14, Deus diz, e perguntais por quê? Ora, vocês trazem uma oferta que não é conforme a minha vontade. Vocês se misturam com mulheres pagãs, abandonam suas mulheres da mocidade. Vocês fazem mal aos seus irmãos. Vocês ainda vêm até a mim e perguntam por quê? Por que Deus não aceita essa oferta? Aí ele dá mais um argumento, ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Se eu fosse classificar o grau de pecado, porque quer queira ou quer não, a gente acaba classificando. Para Deus todo pecado é igual, mas para a gente é diferente. A pessoa entre mentir e assassinar uma pessoa. Aí no nosso julgar, claro que assassinar é maior do que uma mentira. Sentir inveja ou matar uma pessoa, colocar aqui novamente. Aí claro que a gente julga, não, matar uma pessoa é um pecado maior. Mas se eu fosse classificar assim, um grau de pecado, eu consideraria o adultério como um dos maiores pecados assim, que um homem possa cometer. Especialmente naquelas situações que o tempo passou, aí a mulher teve um filho, 2 filhos, enfim, tem seus filhos, aí naturalmente ela vai perder a juventude que tinha, né? Porque os filhos sugaram, literalmente sugaram suas energias, seu corpo. Aí o homem está trabalhando, está estudando, e a mulher em casa, fazendo as tarefas domésticas, cuidando dos meninos, dando assistência emocional, sexual. Aí, de repente, o sujeito a mulher se desgastou, porque cuidou dos filhos, cuidou da casa, deu todo o suporte para a pessoa crescer profissionalmente. Aí o indivíduo vai e troca essa mulher, com toda essa história de trabalho em favor dele, por uma jovem, por uma aventura sexual. Aí eu fico pensando, meu Deus, como isso é um pecado. Eu ia usar uma palavra pesada aqui, né? Assim, é um pecado, é uma trairagem, né? É muito doloroso, assim, mas é uma covardia, pronto, a palavra é essa mesmo. É uma covardia muito grande, gente. É um mal que um homem pode fazer a uma mulher, e uma mulher a um homem também. O adultério é muito sério diante de Deus. É muito sério. Eu sei que a literatura, as novelas, os filmes, você pode observar, novela só é novela se tiver algum caso de adultério. Já prestaram atenção? Tem que ter alguma traição. Novela sem traição não é novela. E a cultura do mundo também
alicerça o machismo do homem, e inclusive a cultura do mundo, ela até favorece aos homens que traem. Ele diz assim, não, o homem que trai é um garanhão, a mulher que trai não, a mulher que trai é uma vadia, ou seja, é considerada baixa, não presta, mas o homem não, o homem, não, meu filho, tem que conhecer mais de uma mulher. A cultura machista, uma cultura que detrata a mulher, detrata, envergonha, humilha a mulher. E a palavra que Deus usa para descrever esse tipo de pecado é abominação. É abominação. Quando logo no início do meu casamento com Mônica, e naquela fase de adaptação, a gente discutia muito, fase de adaptação é osso. Tem gente que tem mais facilidade, nós tivemos mais dificuldade. E logo no início nós decidimos aqui, olha, tem palavras aqui que não existem dentro de nossa casa. E uma das palavras que é pecado pronunciado dentro dessa relação que nós construímos aqui é divórcio. Então, divórcio é uma palavra que não existe dentro do nosso casamento. É proibido usar essa palavra. Foi algum acordo que a gente fez aqui. Não pode acontecer o que aconteceu nessa fase de adaptação, essa ideia de divórcio, de deixar, aqui não tem isso não, aqui, mas até o fim. É uma questão de aliança, uma questão de lealdade. E eu já aconselhei casais que diziam, pastor, eu estou casado com ela porque eu sou um crente. Eu disse, glória a Deus por isso. Eu não gosto mais dela como antes, ela não me atrai mais, não me satisfaz mais, mas por minha fidelidade a Deus eu não a deixo. Eu digo, glória a Deus. Aí eu digo, você acredita em milagres? Jesus não fez o coxo andar? Fez o surdo falar? Fez. Não parou o mar? Parou. Abriu o mar vermelho? Abriu. Você acha que Deus não pode fazer um milagre no seu coração, no seu casamento, não? Você não acredita que Deus transforma, não, casamento, não? O que é uma briguinha entre dois pecadores diante do poder de Deus? Então, não, honre sua aliança com Deus, porque quando você casa, você faz uma aliança com Deus, você faz uma aliança com o outro, você faz uma aliança entre famílias, você faz uma aliança com os irmãos que testemunharam lá na cerimônia, a igreja, e ainda você faz uma aliança indireta ou diretamente com a sociedade que testemunhou. Então, quando você casa com um bocado de gente. Você casa com uma, mas a aliança envolve, com essa pessoa, envolve família, envolve igreja. Entenderam, meus irmãos, como o divórcio é algo sério e porque Deus abomina? Ele diz assim, versículo 15, não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ele traz um detalhe, ele diz, cuidem de vocês mesmos. Cuidem daquilo que está dentro de você. Cuide daquilo que está dentro do seu coração, porque vocês sabem que Jesus disse que de dentro do coração sai tudo que não presta, inclusive divórcio, adultério, começa no coração. Quando alguém adultera, não adultera foi um momento de fraqueza, foi uma construção do momento, a falta de diálogo com o cônjuge, a falta de uma vida sexual sadia, a falta de uma espiritualidade comprometida um com o outro. É um processo. Agora, claro que nada justifica o adultério, mas que existem algumas coisas que empurram sim, e nós temos que tomar muito, muito cuidado. E outro detalhe aqui é que ele fala duas vezes aqui sobre, primeiro, a mulher da tua aliança, ele fala, a mulher da sua mocidade. Eu casei jovem com uma jovem, o tempo passou, essa jovem envelheceu, aí agora eu vou substituí-la porque ela envelheceu? E a história de vida que construímos juntos, não conta não?
eu acho interessante que quando eu estou em Alexandria, aí eu vejo lá, meu velho e minha velha, 70, vai fazer 78 agora, e ela 65 aí. Carregou ela era uma menina, no dia que fez 15 anos casou. Ele carregou num bug, um jipe, botou e carregou com uns panos, igual aqueles panos que botava. Ela quis ir, amava o velho. Aí vejo ali os dois. Aí eu digo assim, namorando, hein? Aí ela disse, não, meu filho, faz tempo que a gente deixou de fazer isso. Aqui é só a presença se basta agora. Aí eu achei interessante. Só a presença se basta. Já pensou? Que ideia interessante. Só a presença se basta. Como assim não? Só saber que ele está do meu lado. Mesmo que não faça mais nada. Mas está do meu lado. Está perto de mim. Tá bom. Está perto de mim. E o interessante é que, na minha experiência lá com meus pais, eu vejo eles mais próximos, depois de todo esse tempo de casados, quer dizer, vai fazer 50 anos, vai fazer no final desse ano. Vamos fazer até uma festa lá em Alexandria, comemorando esses 50, se Deus quiser. E depois de 50 anos de casados, aí, pelo menos a minha impressão é que eles se gostam mais. Assim, porque eu vejo um carinho entre eles hoje que eu não via quando eu era menino. E eu disse, que coisa interessante. Passou o tempo e... Porque quando alguém casa, meus irmãos, é fundamentado apenas no prazer sexual e não no caráter do outro, e também, né, no caráter do outro, porque eu caso pela atração física, é claro, Deus nos fez assim, heterossexuais, é o que Deus espera que sejamos, ter atração pelo sexo oposto, mas não é só a beleza, não é só a estética que deve me atrair. Se for somente a estética, tem prazo de validade esse casamento. Por quê? Porque o corpo murcha, desescama. O corpo desescama. Cada dia tem escamas de sua pele no ar. Essa poeira que você vê, inclusive, tem muito de suas escamas aí. Mas o fato é o seguinte, passou. Então, no final das contas, o que fica é o caráter. No final das contas, o que fica não é o prazer sexual. No final das contas, o que fica, o que segura o casamento é o caráter. É a conversa, é a companhia, é o olhar nos olhos, é poder confiar no outro, é poder se abrir com o outro. Saber que se eu sofrer, ele vai estar do meu lado. O que fica é o caráter. Eu digo isso, eu estou destacando essa questão física, porque quando você pensa em adultério e em divórcio, geralmente adultério e a divórcio, a causa primordial, o que começa, o que está relacionado, a bomba, é a questão sexual. É o primeiro motivo que as pessoas argumentam por que se separaram. Aí o segundo motivo é crise financeira, e assim tem outros motivos que dá para fazer uma pesquisa e saber direitinho. Então, versículo 16... está escrito, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, o divórcio. E odeia também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Cuidem de vocês mesmos, dos pensamentos, do olhar. Hoje é fácil, né, pecar nessa área sexual. Antigamente, aí a pessoa ia para um prostíbulo, né? Não está satisfeito com o esposo, com a esposa, ia para um prostíbulo, às escondidas. Hoje, às vezes, o prostíbulo é dentro de casa, na internet, pornografia. Então, é interessante como o mundo, ele tem, como diz a palavra, né, ele tem multiplicado a iniquidade. Os homens têm sido inventores de males. Eu estava vendo uma reportagem no G1, sex boats, que eram
um robô por sexo. Fizeram um robô pensando que ele satisfaça a necessidade sexual de uma pessoa. Eu disse, rapaz, que coisa louca. É um cara que tem um pensamento desse, é um pervertido. Ele com certeza não teme a Deus, um homem desse. Não consegue ver a preciosidade do que Deus criou para estar banalizando. Então, cuidai de vós mesmos e não sejam infiéis. Nem aos seus irmãos em Cristo, nem à sua esposa e, principalmente, nunca seja infiel ao nosso Deus. Amém? Vamos orar?